Daniel Ricciardo pode voltar à Fórmula 1 em 2026? Por incrível que pareça, esse é o assunto do GP1 de hoje. Bom, antes da gente entrar nos detalhes, faço aqui o convite para vocês se inscreverem, se não forem inscritos, deixarem o seu like também, seus comentários para participarem do tema do assunto conosco. Bom, vamos falar então um pouco sobre essa situação do Daniel Ricciardo, da Cadillac, que já está confirmada como a 11ª equipe em 2026, e o Daniel Ricciardo que deixou a Fórmula 1 nessa temporada. Ele era piloto da RB ao lado do Yuki Tsunoda e depois do GP de Singapura ele foi demitido da equipe com performances bastante discretas e fracas, muito longe do que já foi o Daniel Ricciardo na categoria, isso desde a passagem dele pela McLaren antes da demissão que culminou nele virar piloto reserva da Red Bull e depois ir para a RB. Bom, mas parece que mesmo com tudo isso, o Daniel Ricciardo ainda tem espaço em especulações no grid, isso porque a Cadillac, de acordo com o jornal Bild da Alemanha, que é um jornal bastante renomado e também confiável, reportou, colocou o nome do Daniel Ricciardo como um dos possíveis candidatos para 2026. Uma apuração, é claro, bastante preliminar, porque nem a Cadillac sabe ao certo como estará o mercado de pilotos na temporada que vem, ainda tem a temporada toda de 2025 para ver quem estará disponível no mercado, se há alguma possibilidade de olhar para as categorias de base, para a Fórmula 2, então tem muita coisa indefinida, é uma especulação apenas preliminar da Cadillac, mas ainda assim aparece o nome do Daniel Ricciardo, assim como aparece do Colton Herta, piloto da Indy, pela Andretti inclusive, que vai entrar com a Cadillac em 2026, e na minha visão são dois nomes que fazem sentido pela tendência que a gente vê na Fórmula 1 e no automobilismo quando uma equipe ou um projeto novo entra, mas o nome de Daniel Ricciardo não tem condições alguma de ser especulada pela Cadillac. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, só para a gente desenhar e dar aquela ilustrada no que eu estou falando. Se a gente olhar para a Audi, que a Sauber vai virar Audi em 2026, a gente vê uma tendência bastante parecida também. A Audi, no caso, já definiu quem serão os pilotos, São os mesmos que vão para a Sauber na temporada que vem, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Nico Hülkenberg, piloto mais veterano e linkado com a Audi pelo sentido de ser compatriota da marca, O Gabriel Bortoleto, piloto mais jovem que, é claro, a Sauber barra Audi pretende desenvolver no futuro na Fórmula 1. Quando a Mercedes entrou também em 2010, a gente viu um cenário bastante parecido. Michael Schumacher voltando da aposentadoria, algo parecido com o que o Daniel Ricciardo teria de fazer se voltasse para a Cadillac, claro, guardadas as devidas proporções, porque o Michael Schumacher voltou com muito mais mídia, com muito mais alarde da aposentadoria do que o Daniel Ricciardo faria em 2026, mas ainda assim, uma figura experiente no Michael Schumacher, uma menos experiente, não era um estreante, mas menos experiente no Nico Rosberg em 2010, era a quarta, quinta temporada, ele estava indo na Fórmula 1, e dois pilotos nesse caso com um link muito forte com a marca, porque é uma marca alemã, e dois pilotos também da Alemanha. Com isso, a gente vê uma tendência, de ter um piloto veterano, um piloto mais inexperiente e uma ligação forte com a marca ou país de origem que a equipe está vindo. No caso da Cadillac, dos Estados Unidos. O Colton Herta tem uma identificação muito grande com os Estados Unidos pelo fato de ser norte-americano e também pelo fato de correr na Indy e também pelo fato de correr pela equipe Andretti, que vai se juntar à Cadillac no grid da Fórmula 1. E por outro lado, Daniel Ricciardo também é um personagem muito amado nos Estados Unidos. A popularidade dele, basta ver quando ele ia para o Texas, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ou até para Miami, a popularidade dele com os fãs lá é muito alta, e também é aquele piloto que vai ticar a caixinha de ser a figura experiente, a figura mais sênior da equipe. No entanto, apesar disso fazer sentido, eu não vejo com bons olhos uma especulação do Daniel Ricciardo voltar. Para mim, não tem sentido algum, como eu falei, desde a passagem pela McLaren, o talento do Daniel Ricciardo sumiu, ele não é nem sombra do que um dia ele já foi, quando pilotava pela Red Bull, até pela Renault, tinha uns momentos um pouco mais positivos do que teve da McLaren para frente, e hoje, pela idade, vai ter 37 anos quando chegar 2026, o Daniel Ricciardo não tem condições alguma de voltar à Fórmula 1, especialmente se ficar todo esse tempo distante da categoria. Além disso, a própria Cadillac vai estar colocando uma pressão muito grande por confiar o começo do projeto em um piloto que não tem demonstrado que merece essa confiança, e também a questão da popularidade do Daniel Ricciardo, que é o que eu falei que pesa muito para ele, nem é tão forte mais ainda, porque hoje dificilmente alguém vai olhar essa notícia e vai ver com bons olhos, falando que o Daniel Ricciardo é uma boa escolha, que é um personagem carismático e que midiaticamente vai fazer sentido para a Cadillac. Hoje o que pesa muito mais na carreira do Daniel Ricciardo são as performances recentes e as, digamos que as demissões sucessivas que ele teve, da McLaren, depois a saída
né, para a reserva da Red Bull, depois a demissão da RB nessa temporada, era possível que ele fosse ser promovido, nem promovido foi, então muitos fracassos seguindo, né, um atrás do outro, tem marcado a carreira do Daniel Ricciardo mais do que qualquer tipo de carisma ou popularidade que ele possa trazer para a Cadillac. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Para mim, não tem muito sentido, apesar de ser coerente a escolha dos dois nomes iniciais da Cadillac por ticarem e seguirem a cartilha do projeto novo da equipe nova na Fórmula 1, mas ainda assim, Daniel Ricciardo não tem mais condições e, como eu disse, é uma sombra, apenas uma sombra, uma penumbra, para falar a minha verdade, do que um dia ele foi. Quero saber o que vocês acham, deixem aí nos comentários e até a próxima.